a questão fundamental, a questão mais do que fundamental. Mas vamos lá, a questão da prisão preventiva, das prisões cautelares no Brasil. Primeiro ponto, como é possível que se advogue no Brasil um discurso de cautelaridade de prisão preventiva? Vamos buscar lá no Calamandrei as bases, né, do instrumento, e lá então a prisão para garantia da ordem pública é cautelar. Não fecha, alguma coisa está mal, alguma coisa está errada. Garantia da ordem econômica, cautelaridade do processo. Mas não funciona. Não funciona porque cautelar, se é instrumento do instrumento, eu pergunto como é que a garantia da ordem econômica, através de uma prisão cautelar, tutela o processo. Tutelar processo é tutelar os mecanismos de procedimento e tramitação regular, não de finalidades extra processuais. Veja só, Roberto Lira, é uma das passagens que eu mais gosto, porque o Roberto Lira se defronta com a questão da acusação de fascismo do Código. Veja como ele vai oferecer argumentos substanciais para... É que, veja, ele está discutindo o artigo 312. 312, né? Prisão preventiva. Olha como ele vai oferecer alguns argumentos substanciais para demonstrar que o processo penal brasileiro não importou nenhum mecanismo fascista. O artigo 312, prisão preventiva obrigatória. Porque era prisão preventiva obrigatória para certos delitos. O antigo artigo 312 foi apresentado como fascista. E sabe que isto é aquilo. Existe um nível de conhecimento da correspondência. E olha o argumento dele. Não pode ser fascista o que mereceu o meu apoio. Então estamos tranquilos, né? Então estamos tranquilos. Garantia sujou. Exato. Então é voluntarismo, né? Não, você faz... Olha, estou aqui, pode ser qualquer coisa, menos fascista. Você escolhe se não é fascista porque teve apoio dele, se não teve apoio dele porque não é fascista, vocês escolhem uma ordem. Veja agora um outro importante pensador ligado à mesma tradição, Basileu Garcia, sob prisão em flagrante. A liberdade de quem, por exemplo, matou injustamente o seu semelhante logo em seguida por não ter sido preso em flagrante é visto passear pelas ruas é interpretada através do senso comum do homem do povo como um menoscabo ao direito. Finalidade da prisão preventiva por Hélio Tornaghi: servir de advertência aos maus. Aí nós temos essa tradição ligada a um pensamento que é dito liberal, e aí nós nos apavoramos com o que os tribunais fazem. Mas vamos olhar para a nossa história imunda de configuração dos fundamentos da prisão preventiva. Lembrando, eu falei da Camila Poésio, prisão preventiva, né? Fascismo, nazismo. Vou voltar ao Basileu Garcia porque eu não me dou por satisfeito. Isso tá nos comentários ao Código de Processo Penal dele. Num dos volumes ele comenta, que é o volume 3. Os crimes graves abalam o meio social. O pensamento acolhido no texto é também o de que, em tais casos, a prisão preventiva do delinquente satisfaz a opinião pública. Mas era um visionário. Então era um sujeito que anteviu várias coisas que estão se sucedendo hoje. Antecipando em benefício do prestígio da lei violada a ulterior restauração da ordem jurídica de que se incumbe a pena. Então a pena, aliás, a prisão preventiva é pena antecipada. Então a tutela antecipada nasceu aqui, antes do Código, antes da reforma, né, de 94, do CPP. Bom, enfim, Basileu Garcia, na história, no âmago dos nossos grandes processualistas. Veja que agora, então, vou pegar um termo emprestado do Ehring, uma jurisprudência menor, autores menos conhecidos. Prisão preventiva, segundo o Eribaldo Rebelo, que é um autor que vai ter
texto, um manual de direito judiciário penal, que foi conhecido no seu momento, né? Olha o que ele diz, para que serve a prisão preventiva? Como medida de segurança. É o primeiro honesto aqui. Porque é isso. Você vai dizer assim, onde é que tirou isso? Simples. Pergunta. Quando o sujeito é inimputável, afirma que o sujeito é inimputável, você afirma que não há culpabilidade. Qual é o critério de medida de segurança? Periculosidade. Que é quem inventa a periculosidade, os positivistas. A periculosidade é critério de medida de segurança. Olha só, se então eu tenho um critério de medida de segurança, esse aqui é o que a gente trabalha, eu pergunto a vocês, como é que a gente tem trabalhado no Brasil durante largo tempo com a prisão preventiva? Qual é o critério que se define? O sujeito é perigoso, revela uma periculosidade ou temibilidade social. Então, periculosidade salta das medidas de segurança para a prisão preventiva. Por que salta para a prisão preventiva? Porque não pode ser cautelar. Mas é muito simples, é uma medida de segurança. Quando você não tem como justificar, então você justifica por uma cautelaridade, que é também um falseamento epistêmico, né, da história. O falseamento epistêmico, não tem como ser cautelar a prisão preventiva da garantia da ordem pública. Ela é o que é, uma medida de segurança. Então, temos aqui o que de fato um autor que traz à luz o que de fato ela é. Quem fala isso? O Eribaldo Rebelo, Breves lições de direito judiciário penal. Medida de segurança para evitar que o acusado torne a delinquir. E ainda, evitar que ele possa ser vítima de crime ou de vingança. Então, né? Então já estava, diga o casal Nardoni, né? Eles são protegidos pela prisão. Veja só, Manzini, Itália, Uma Vida, Classes Perigosas. Estão lembrados dessa estrutura? Então, medidas de polícia para, mesmo que aquelas pessoas elas não cometam crimes ou não tenham cometido os crimes, o estado de má vida é um estado de periculosidade constante. Certo? Olha o que diz o Bento de Faria, outro tido por um dos pioneiros do liberalismo processual penal brasileiro. Cabe, então, porque no Código de Processo Penal Brasileiro, a vadiagem era uma dos elementos a ser analisados na decretação de uma prisão cautelar. Ele diz, olha, realmente cabe aqui quando ficar demonstrado o estado permanente de vadiagem. Bento de Faria. Magalhães Noronha. Prisão preventiva é uma providência de segurança. Então é da polícia. Além disso, prisão preventiva é uma garantia de execução da pena. E, olha só, visionário, garantia da boa prova processual. Da boa prova, do bom acordo, talvez. Da boa negociação. Então, olha, eu estou trazendo aqui autores que são, de novo, autores vinculados ao discurso de um liberalismo que não é um liberalismo autoritário. Terceira estrutura, princípio da liberdade das provas. Veja o que um autor como Orlando Soares fala sobre prova. No juízo penal, não há restrições à prova. Ottorino Vanini, um dos clássicos do fascismo italiano. No direito processual penal, não há limitação nos meios de prova. Alguma dúvida sobre a assimetria entre os pensamentos? Veja lá, Hélio Tornaghi. Precisamos, ele vai dizer assim, que alimenta o princípio da liberdade da prova corresponde à existência dos poderes instrutórios do juiz, que não pode ser um mero espectador. O juiz não é um mero espectador. Discurso que será repristinado por toda a questão da instrumentalidade dos processos. Olhem a obra do Sr. Dinamarco lá sobre o juiz espectador, sobre os poderes instrutórios do juiz, tese do Bedak. Não admitamos juízes espectadores. Aqui está na base da construção de uma promessa de ativismo judicial. Então temos lá adiante,
lá atrás todo o germe dessa construção de uma concepção publicística e social. Veja lá o que diz, então, o Edibaldo Rebelo, de novo. O indúbio pro réu não deve ser pronunciado enquanto o juiz não esgote os meios probatórios. Então, como assim? Então, na dúvida, procure mais prova. Na dúvida, você tem que, né, ser mais diligente. Não o juiz espectador aqui. Princípio da liberdade das provas que está associado umbilicalmente, verdade real e livre convencimento, que é o que eu vou falar agora no item número 4. Agora vamos uma das questões que eu gosto de trazer à tona porque é muito revelador isso, né? Atenção com os arautos que o livre convencimento é alguma coisa de expressão democrática, essencialmente democrática, que vem com a Constituição. A Constituição determina que o cara tem que fundamentar, isso é uma garantia. Fundamentação é garantia. Dali a livre convencimento vai um oceano de diferença. Eu tenho que fundamentar, mas tu não precisa decidir de maneira livre. São coisas completamente diferentes. Obrigação de fundamentar é a obrigação de você dar a rastreabilidade dos procedimentos pelos quais você chegou a uma conclusão. Agora, que você possa decidir como quiser é outra coisa. Você não pode decidir como quiser. Isso aqui não é um ato de voluntarismo, em que você escolhe uma determinada tese ou hipótese porque você tem plena liberdade de escolher aquela que melhor apareça no contexto. Mas vamos lá. Um autor chamado Raul Machado, Delitos contra a Ordem Política e Social, 1944. Raul Machado foi um juiz do Tribunal de Segurança Nacional. Saudoso. O Tribunal de Segurança Nacional foi criado em 1936, né, para garantir que nós sobrevivêssemos aos atentados anarquistas. Raul Machado, como era juiz lá, ele vai falar sobre livre convencimento motivado, ou o que ele chama de livre convicção. Abre aspas. O julgamento por livre convicção já saiu da esfera da justiça especial para invadir igualmente ou com bom êxito a justiça comum, transformada em faculdade de decidir por livre conhecimento das provas. No Brasil, se implementou primeiramente o livre convencimento do Tribunal de Segurança Nacional, para depois ir para o processo. Então, veja, se isso funcionou de maneira muito clara no Tribunal de Segurança Nacional, a pergunta, mas veio com a Constituição. Tem vários autores que dizem isso. Não é possível. Livre convencimento vem para legitimar uma decisão que pode ser uma decisão sem elementos substanciais algum. Veja como ele explica. A lei quis apenas conferir ao juiz a faculdade de decidir conforme seu conhecimento alicerçado em qualquer das provas. Juiz do Tribunal de Segurança Nacional. Vamos agora avançar, então, para um sujeito democrático, porque escreve em plena democracia, chamado Torim Filho. O juiz, em face das provas existentes nos autos, tem inteira liberdade na sua apreciação. Pode desprezar o depoimento de 4 testemunhas, por exemplo, e respaldar sua decisão no único depoimento. Esse é o princípio do livre convencimento. Eu prefiro provas legais. Eu prefiro voltar para a Inquisição. Tem que tentar confessar sobre tortura. É melhor do que você poder decidir. Tem 10 provas, 10 testemunhas, não foi ele, mas o policial disse que foi. Eu posso desprezar, isso é liberdade das provas. Veja só como se constitui. Veja, a penetração de um discurso que se constituiu em pleno fascismo, penetra pelo Tribunal de Segurança Nacional e vem para um processo penal pseudo acoplado à Constituição. Nelson Grier, num artigo chamado A Liberdade dos Meios de Prova, publicado nos arquivos do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Um dos corolários do livre convencimento, nítida e definitivamente adotado pela nossa vigente legislação processual penal, é a livre admissão dos meios da prova. Liberdade da prova. Livre convencimento. Roberto Lira. O juiz aprecia livremente as provas e as definições jurídicas. Pode condenar ultra e extra petitum, proporcionar outros enquadramentos, condenar apesar do pedido de absolvição e aplicar pena mais grave do que a postulada.
Esse é o princípio do livre convencimento. Então a pergunta, como é que é possível nós termos uma divulgação de que livre convencimento pode ser qualquer coisa de democrático, pensando não na democracia do Francisco Campos, nem claro. Frederico Marques, né? Veja lá como o juiz pode... Por que o juiz pode usar o inquérito policial? Por causa da livre convicção. Quando é que ele pode usar? Tudo depende das circunstâncias do caso. Então, veja só que, de novo, voluntarismo, de novo, decisionismo aparecendo como marcas registradas da nossa história processual penal. Portanto, não adianta dizer, agora virou um decisionismo. Sempre foi por nossa culpa. Por nossa culpa. Verdade real. Não, veja, eu havia me esquecido aqui do Narcélio de Queiroz. O que é o livre convencimento? É sempre um estado de consciência individual. É a configuração subjetiva da verdade. Não é? Certeza moral. Uma certeza moral. Né? E, portanto, eminentemente relativa, dadas as diferenças de condições psicológicas em que cada um exerce a atividade de crítica da prova. A convicção não é, pois, senão a representação da verdade. Claro, mas daí, de Narcélio Queiroz a Dallagnol como prova, como argumento, a convicção, né, é só o momento temporal e a sofisticação do argumento. Narcélio não foi errado. Cuidado na colheita da prova e o critério do equilíbrio crítico do juiz são os elementos indispensáveis, ou seja, né, então, se o juiz é consciente dos seus poderes e de como ele constitui o seu conhecimento, muito bem, então vai valendo. Esse é o livre convencimento. Verdade real, que é a quinta base. Todos vocês sabem, eu recomendo o texto do professor Salah para uma análise acirrada da questão da verdade real, e por mais tantas críticas, né, não é necessário voltar a elas, mas como eu havia dito, verdade real está encalacrada nessa estrutura de processo penal. Sexto pilar, eu chamei lá de contraditório deformado. Quando você atribui qualquer tipo de valor probatório, mesmo que relativo ao inquérito policial, você pode ter uma certeza. Você já começou a diminuir a eficácia probatória, a eficácia protetiva da presunção de inocência. Qualquer tipo de valor probatório que você dê ao inquérito já começa o processo assim. Por isso que ele não pode entrar. É muito simples. Não há como se manter uma estrutura de presunção de inocência como regra de juízo, ou seja, direcionada ao julgador na base do indúbio pro réu, se, quando entra, já entra com um valor probatório dado pelas testemunhas escolhidas na fase policial. Então, a lógica aqui não é apenas do constrangimento que eu havia mencionado no inquérito policial, que eu retomo aqui num contraditório deformado, mas senão que a própria presunção de inocência sai lesada, altamente lesada, por conta dessa penetração. Presunção de inocência. A brincadeira começa a ficar melhor. Veja só o que o Manzini falava. Manzini, após advogar que ela era irracional, que ela era absurda, que era um sentimentalista aberrante, isso é o que diz o Manzini, quando a Constituição italiana é reformada e se faz se insere a presunção de não culpabilidade, o Manzini vai produzir um discurso que permaneceu como uma interpretação autêntica daquilo que seria o que para nós é a presunção de inocência. Ou seja, que um réu não é nem culpado nem inocente, ele é o que é. Então, não existe nem presunção a favor nem contra. Isso é a interpretação do Manzini. Voltemos ao Torin Filho. A expressão presunção de inocência não deve ter o seu conteúdo semântico interpretado literalmente. Caso contrário, ninguém poderia ser processado. É exatamente o que dizia o Manzini. Exatamente a mesma coisa. L. Tornaghi. Admitida a presunção de inocência, ficariam sem explicação e seriam até incoerentes as providências coercitivas, quer contra a pessoa do réu, quer contra as coisas a ele pertencentes.
Então não pode ter presunção de inocência no processo penal. Borges da Rosa, um autor utilizado ainda hoje para justificar nulidades pelo STF. O indiciado não deve ser presumido inocente nem culpado, ele é o que é. É réu. Tornaghi, a verdade nessa matéria é que só o confronto com o que no passado normalmente aconteceu pode levar a uma presunção para o contra. É a mesma ideia de construção, de ativação do discurso manziniano. Tornaghi, portanto, a norma indúbio pro réu não acarreta a presunção de inocência durante o processo, mas somente a partir da sentença absolutória, por falta de prova suficiente para condenação. Claro, depois o cara absolvido é inocente, mas não precisa dizer isso. É o que diz de novo Tornaghi, citando aqui, parafraseando Henrico Ferri: seria ingênua a adoção da presunção de inocência para acusados presos em flagrante ou ainda para um homicida que já fora condenado por crime anterior. Não, a presunção de inocência é a penetração do tecnicismo. Mas vamos adiante, o Tornaghi é um cara insistente com a presunção de inocência. De novo ele: o natural e o razoável, que em certas circunstâncias se presume a responsabilidade, o dolo, a negligência, pois presumir aceitar um fato como verdadeiro, tendo em conta aquilo que geralmente acontece. Ora, de um acusado zelo e vezelo em furtar, o mais curial é presumir-se que furtou. Então, esse é o organizador do cientificismo processual penal brasileiro. Politicamente neutro. Para finalizar, presunção de inocência, Borges da Rosa, citando textualmente Manzini, especialmente falando aqui de como Manzini estava correto em torno da avaliação que ele faz sobre a presunção de inocência. Problema de novo, eles vão pegar, inclusive, autores mais críticos que vão numa mesma página, de Aurélio Lopes Júnior a Borges da Rosa, passando pelo Manzini e depois caindo ali pela esquerda com o Tornaghi. Veja, como é que é possível, gente? Que tipo de conhecimento é esse? Que se faz uma espécie de comistão, de comistão intelectual. Você pega pedaços que lhe servem e vai montando. Publicidade dos atos. O Código de Processo Penal brasileiro determina que o juiz pode retirar a publicidade. Da mesma forma que hoje, talvez mais acentuadamente, ele pode dar publicidade àquilo que é sigiloso. Nulidades absolutas. Veja lá o que diz o Francisco Campos. Projeto é infenso ao excessivo rigorismo formal que dá ensejo atualmente à infidável série das nulidades processuais. Segundo a justa advertência de ilustre processualista italiano, ele, na verdade, aqui, eu disse antes que era o Manzini, mas é o Rocco. Vou fazer minha culpa, é o Rocco. Um bom direito processual penal deve limitar as sanções de nulidade àquele estrito mínimo que não pode ser abstraído sem lesar legítimos e graves interesses do Estado e dos cidadãos. O projeto não deixa respiradouro para o frívolo curialismo que se compraz em espiolhar nulidades. É consagrado o princípio geral de que nenhuma nulidade ocorre se não há prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não será declarada nulidade em nenhum ato processual quando esse não haja influído concretamente na decisão da causa ou na apuração da verdade substancial. Uma verdade real é a condição para a decretação de nulidade também. Não só da livre convicção. Emendatio libelli, ou, como deveria ser nominado, julgamento extra petita. Esse é o nome que deveria ser dado. Veja só, julgar de acordo com a imputação é o princípio do liberalismo, segundo Francisco Campos. E aí, ele vai dizer assim: o projeto, generalizando o princípio já consagrado pela atual lei do júri, repudia a proibição da sentença condenatória ultra petitum ou a desclassificação impédios do crime imputado. Exagero do liberalismo. Então, primeiro, segundo Francisco Campos, emendatio libelli serve no 383 para superar o Instituto de Direito Privado, serve na tutela do interesse social e serve
também para fundamentar a inexistência de um direito à pena determinada. Se você não tem direito à pena determinada, passando a ser indeterminada, a base de você é a medida de segurança, que é indeterminada. E por fim, um dos motivos aqui é o prejuízo ao bem social, bem comum. Edeobaldo Rebelo comentando esse instituto. Importante inovação encontramos ainda no que respeita ao abandono da proibição da sentença condenatória ultra petita ou da desclassificação in pedius, própria do direito privado. Borges da Rosa. Não é consagrada e restrita a proibição no julgamento ultra petita, mas, segundo Frederico Marques, no sistema acusatório. Por fim, a última das estruturas aqui, que é a do ônus da prova. Ônus da prova. Artigo 156. O ônus da prova compete a aquele que alegar, né? Coisa do gênero. Então, se invoca uma excludente de ilicitude, ele deve provar. Se o réu alega uma excludente de culpabilidade, ele deve provar. Basta ao Ministério Público provar a tipicidade. Prova a tipicidade e o segundo, o réu é que vai ter que provar a excludente de ilicitude e de culpabilidade. Aparece aqui no Magalhães Noronha. Aparece no Torinho Filho, que é o princípio dominante do Código. Agora, veja só, como é que pode se configurar um ônus da prova quando a presunção é de culpabilidade? Eu acabei de citar aqui os autores. Começa de uma maneira desequilibrada. Vamos, claro, à mente brilhante dessa estrutura, Hélio Tornaghi. Para bem entender o artigo 156, que é o ônus da prova, é preciso ainda não esquecer que as presunções invertem o ônus da prova. Quando alguém mata outrem, o que se presume é que o fez injustamente. Por isso, é o que geralmente acontece, as presunções se baseiam em id quod pelunc acidi. É o sentido da presunção do dolo, da presunção de culpa, a defesa do Tornaghi de um modelo do 156. De novo, Tornaghi, o sentido do artigo 156 deve ser esse: ressalvadas as presunções que invertem o ônus da prova, as alegações relativas ao fato objeto da pretensão punitiva têm sido provadas pelo acusador, ou seja, autoria, materialidade e tipicidade, hoje. E as referentes a fatos impeditivos ou instintivos devem ser provadas pelo réu. Só tem um detalhe: qualquer um que leia como se constituiu a relação de tipicidade e ilicitude vai ser como ratio indiciária. Então, por isso é que a ilicitude e a culpabilidade vão ser provadas pelo acusado. E além disso ainda entra a ideia da prova negativa. Não pode fazer prova negativa, por isso é que tem que ser provada pelo réu. Bom, essa é a nossa estrutura. As justificações não são exatamente iguais às do modelo italiano, embora se compartilhem das mesmas consequências. É isso que eu tentei fazer ao longo de todas essas horas. Depois desse código, nós tivemos várias tentativas de reforma. 63, anteprojeto Tornaghi. Um anteprojeto em que a teoria da relação jurídica chega a ser definida nos códigos. 67, projeto Frederico Marques. Eu não vou tratar da estrutura aqui deles. Não vou tratar da estrutura. O chamado anteprojeto novíssimo, que foi uma tentativa de resgate do anteprojeto Frederico Marques, em 1980. 92, projeto Salve de Figueiredo Teixeira, que já não andou. 2000, que tramitou até 2008, um projeto que foi cindido, o projeto de reforma, nos dizem, né? Mas o projeto, encabeçado pela comissão da professorada Pellegrini Grinover, fatiou que era o projeto da reforma, com uma estratégia de aprovação. Já que não para aprovar um código novo, se aprovaram pequenas mudanças. E a leitura que se deve fazer disso é que, se essas são as mudanças, e elas foram implementadas em grande parte, portanto, aquilo que se manteve não estava em descompasso com a Constituição. Veja só, né? Esse período aqui vai trazer os seguintes projetos de lei: o 4203 de 2001,
que modificava os crimes dolosos contra a vida. Então, abolição do libelo crime, extinção do recurso do protesto por novo júri, simplificação da aquisitação aos jurados. Reforma feita.